Atos capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo e depois vamos ler o capítulo 7 a partir do verso 51 até o verso 60. Atos capítulo 6 e depois o capítulo 7 do 51 até o final. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Capítulo 7, a partir do verso 51, continua o texto dizendo: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos em Tua casa, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, palavra que traz verdades, verdades que libertam, Pai. E é disso que nós precisamos essa manhã, conhecer esta verdade cada vez mais, sermos livres de conceitos errados que o mundo nos apresenta e recebermos do Senhor a instrução que precisamos para viver. É a Tua palavra que nos dá tudo isso, ela é o nosso alimento, e é esse alimento que Te pedimos esta manhã. Fala ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo,
de este poder, Pai, eu possa ministrar a Tua palavra. Que venha sobre mim o poder e a unção do Teu Espírito, para que eu seja útil ao Senhor e à Tua igreja. E todos nós sejamos edificados esta manhã com a Tua palavra. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está a história conhecida de Estevão, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, como nós vimos aqui no texto inicial, a instituição dos diáconos no início do capítulo 6, por causa de uma necessidade da igreja, da organização da igreja, os diáconos foram instituídos para cuidar de certas áreas importantes também da igreja, enquanto os discípulos, os apóstolos, pudessem se dedicar mais a outras áreas também importantes, a palavra, a oração, como foi aqui dito. Mas cada um dos diáconos, apesar de fazerem um outro trabalho, tinham também alguns requisitos importantes na sua vida para apresentar, para poderem ser escolhidos para aquela função. E todos eles, diz a Bíblia, deveriam ser cheios do Espírito. E entre eles estava Estevão, que nós vimos aqui um pouco da sua história até a sua morte. E olhando para esse testemunho de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, ou o primeiro a morrer por causa da confissão da sua fé, ele é o primeiro, ficou registrado na Bíblia, nós podemos ver na vida desse homem um bom fruto, um exemplo para cada um de nós. E através de um texto como esse, a gente pode entender como Deus enxerga a vida de um cristão. E muitas vezes a maneira de Deus enxergar não é a maneira como nós enxergamos. E esse é um grande problema da igreja dos nossos dias, uma diferença de visão em relação ao que a igreja vê e o que Deus vê. Para o que Deus vê, Estevão é um homem de completo sucesso. Sua vida foi um sucesso total, mas para o pensamento e para a visão de algumas igrejas, de alguns cristãos, a vida dele não foi tão boa, porque não terminou nada bem. Terminou morto por apedrejamento, uma morte cruel e com muito sofrimento. Então a gente precisa afinar a nossa visão com a visão de Deus. Será que a maneira de nós enxergarmos as coisas é a mesma maneira com a qual Deus também enxerga as coisas? Porque, veja, essa questão do sucesso, ser bem-sucedido, é um alvo que eu creio todos nós temos. Alguém aqui deseja ser um fracassado? Tem alguém? Não? Graças a Deus. Isso quer dizer que você deseja ter sucesso. Sucesso é ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Inclusive, essa é uma das promessas do Salmo 1, não é? Dizendo que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, aquele que se dedica às coisas de Deus, será bem-sucedido em tudo aquilo que realizar. Ou seja, isso é sucesso, concorda? Então, todos nós queremos, de alguma forma, ter sucesso, ser bem-sucedidos naquilo que a gente faz. Mas como é que é sucesso na visão de Deus? Será que é a mesma visão que nós temos a respeito disso? Como é que é sucesso na visão do mundo? Quantas pessoas hoje no mundo fazem até pacto com o diabo para fazer sucesso, né? Dizem as más línguas que muitos desses que se destacam de repente na mídia vêm de um pacto que fizeram, que os projeta no território nacional, às vezes até fora do Brasil, algo que você não ouvia nem falar, né? A gente tem um exemplo clássico agora, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, né? Um cidadão que você nunca ouviu falar, né? De repente é o cantor ou a cantora, sei lá, do ano. Não é verdade? Que está rindo de quê? Já sabe quem é, né? Pois é, estão dizendo, né, que tem um pacto. Então, é um sucesso? É um sucesso ou não é um sucesso? Se você olhar, mundanamente falando, é um sucesso.
Você pode até não gostar, mas tem muita gente que gosta. Tem muita gente que aplaude. Pior, tem gente que paga para ver cantar. Né? Então, é um sucesso. Esse é o sucesso na visão do mundo. Agora, para Deus, será que esse cidadão é um sucesso? Será que aquilo que é feito, aquilo que é apresentado, aquilo que foi conquistado, o classifica como um sucesso diante de Deus? Então veja a importância da igreja saber discernir o que é sucesso. Porque senão talvez a gente tenha entre nós pessoas aqui que também querem o sucesso, mas segundo essa ótica, segundo esta maneira de ver, não é? E aí vale tudo para ter o sucesso. Por que os BBBs fazem tanto alarde aí, não é? Porque de alguma forma produzem uma fama rápida, imediata, que para alguns até se perdura aí por anos, não é? Conquistada dessa forma. É um sucesso, não deixa de ser, mas é esse o sucesso na visão de Deus? Não, irmãos, é completamente diferente. Ser bem-sucedido para nós, o que isso significa, né? Ser bem-sucedido, ter sucesso naquilo que empreender, fazer as coisas bem, fazer as coisas de maneira bem feita. Embora você possa não ter um grande prêmio por isso, embora você possa não ter um reconhecimento por isso, embora possam as pessoas não te aplaudir por isso, até te apedrejar por isso. Estevão foi um homem de muito sucesso diante de Deus, porque ele fez tudo que Deus programou para ele fazer. Ele serviu a Deus como foi chamado a fazê-lo. A igreja o reconheceu, mas o mundo não, o mundo o apedrejou. Então a gente precisa mudar o nosso pensamento, mudar a nossa visão, porque se os olhos forem maus, a Bíblia diz, todo o corpo estará em trevas. Se a maneira de você ver as coisas for deturpada, isso vai se refletir em todo o teu corpo. Toda a tua existência estará deturpada diante dos valores de Deus. Como é que eu vejo sucesso? Como é que eu vejo que alguma coisa deu certo ou não deu certo, não é? E dizem que uma vez perguntaram para Lutero o que ele poderia fazer, um homem perguntou a Lutero, o que ele poderia fazer para servir a Deus? E Lutero perguntou a ele qual era a sua profissão. Ele disse, eu sou sapateiro. Lutero disse, então faça o melhor sapato e venda por um preço justo. E você então está fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Talvez não tenha o destaque que alguns esperem, talvez não tenha o reconhecimento ou o aplauso que está na cabeça de alguns, mas o mais importante é o reconhecimento de Deus. E nisso Estevão teve um sucesso completo. Mas uma coisa que eu quero te dizer, você que quer ter sucesso, como cristão, há um grande condicionante aqui, que foi citado em vários versículos que eu li, não sei se você observou, mas são vários os versículos nestes que eu li aqui, que diziam que Estevão era cheio de quê? Do Espírito Santo. O que é que eu preciso para ser um homem de sucesso? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus em mim. Aí eu farei alguma coisa bem feita, porque Deus fará através de mim. Aí eu realizarei alguma coisa de valor, porque não é pelas minhas habilidades ou dons pessoais, mas é por Deus estar agindo dentro de mim. Ser cheio do Espírito Santo para o cristão é a condição para, de fato, ele ter obras duradouras e ter sucesso em tudo aquilo que ele fizer. O sucesso de Estevão estava no fato de que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Porque é essa influência do Espírito Santo em nós que nos garante um monte de coisa. Quando Jesus pela primeira vez falou do Espírito Santo, que ele disse que ele seria o Consolador,
aquele que estaria sempre conosco. Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ou seja, o Espírito Santo supriria essa presença do Pai em nós. Jesus falou várias coisas que nós receberíamos com a presença do Espírito Santo. Qual a diferença que faz o Espírito Santo na nossa vida? É porque a gente sapateia mais? É porque a gente pula mais? Porque a gente grita em línguas mais? Qual a diferença que realmente faz? Jesus enumerou algumas, eu quero citar uma aqui para você. Em João capítulo 14, no versículo 26, veja só o que está escrito em João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha, uma função maravilhosa do Espírito Santo enviado em nosso favor. Diz aqui o Senhor Jesus que Ele vai me ensinar todas as coisas. Quer ter sucesso, você precisa aprender primeiro. Ninguém tem sucesso sem antes aprender. Há pessoas que querem pular a fase do aprendizado, né? Ela quer ir direto para o sucesso. A fase do aprendizado é a mais importante de todas. E quem vai nos ensinar? O Espírito Santo. Veja, Jesus disse, Ele nos fará lembrar de todas as suas palavras. Quem é que de fato promove a conversão do homem? O Espírito Santo, que a Bíblia diz, o convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos faz lembrar daquilo que nós recebemos, daquilo que nós estudamos na Bíblia, daquilo que nós ouvimos na pregação. Irmãos, eu tenho certeza que por melhores que forem as pregações aqui, de mim ou de qualquer um dos pastores, você não retém nem 10% do que a gente fala, entendeu? Passa aqui 40 minutos falando, você lembra de 4 ou menos. Mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Está aí, você registrou. Você não lembra, mas está aí dentro, entendeu? Cada palavra está aí dentro. E o Espírito Santo, na hora certa, te faz lembrar daquela que você precisa. Entendeu? Daquela que você precisa para mudar, daquela que você precisa para dizer não, ou para dizer sim, ou para escolher. É o Espírito Santo quem faz isso. Então, quer garantia maior de sucesso do que essa? Veja, em Romanos capítulo 8, versículo 26, também o apóstolo Paulo nos diz outra função maravilhosa do Espírito Santo. Romanos 8, 26, ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste aonde? Em nossa fraqueza. Quer dizer que nós temos fraquezas. Ninguém aqui é super-homem. Nós estamos acostumados a entender sucesso como fruto de superdotados. Ah, o cara é um super-homem, por isso é que ele faz sucesso. No mundo pode ser assim, mas na igreja não tem super-homem. Na igreja nós temos fraquezas, mas graças a Deus temos o Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nem orar a gente sabe, irmãos. Tem gente achando que sabe orar, sabe ler a Bíblia, sabe pregar, sabe isso, sabe aquilo. A gente não sabe nada, irmãos. Se o Espírito Santo não ajudar, a gente não faz nada direito. Porque nós somos fracos, o que a gente tem de sobra é fraqueza. Mas graças a Deus temos o Espírito Santo. Graças a Deus que intercede até por nós. Quando a gente não sabe orar, não sabe falar com Deus, não sabe falar com as pessoas, é o Espírito agindo, lembrando, colocando as palavras de Jesus no nosso coração, fazendo as palavras fluírem da nossa boca. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Essa é a razão do sucesso vir para aquele que está cheio do Espírito. Em Atos capítulo 1:8, o que diz a Bíblia? Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Testemunhar de Jesus só é possível
Por causa do poder do Espírito Santo. Quem deu poder a Estevão para testemunhar de Jesus, para fazer o que Estevão fazia? O poder veio do Espírito Santo. Isso é o que fez da sua vida um sucesso. Só que, como eu disse a você, Deus enxerga diferente da gente. A nossa vitória, em algumas áreas da vida, pode ser derrota aos olhos de Deus. Sabia disso? Você pode estar crente que está ganhando alguma coisa, mas na verdade Deus está olhando para você, está vendo que você está perdendo. E outras coisas que você perde, aos olhos de Deus são vitória. E na hora a gente fica tão aborrecido porque perdeu, sem entender que aquela perda era o melhor para a gente. Por isso a visão precisa mudar. A visão precisa ser inspirada pelo Espírito Santo que habita em nós. Para a gente poder entender que nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado, que nem tudo que a gente acha que é vitória, que nem tudo que a gente acha que é ganho. Paulo disse uma vez: eu considero tudo como perda. Tudo que eu ganhei, eu não considero como ganho, eu considero como perda. Veja, mudou o valor, mudou a maneira de enxergar e de ver as coisas. Se isso não acontecer, nós corremos um sério risco de ser enganados. Achar que a grande vitória da minha vida foi algo que Deus não aprova. E achar que outras coisas que eu perdi foram derrotas. Na verdade não foram livramentos de Deus. Foram coisas melhores que Deus está programando para mim. Então a derrota e a vitória mudam muito de acordo com o conceito, com a visão que eu tenho delas. Veja diante de Deus o que é vitória e o que é derrota. Se você olhar como o mundo, a vida de Jesus foi uma grande derrota, porque ele termina morto na cruz. Mas depois ressuscitou, mas naquela hora da morte, inclusive quando a gente toma a ceia, a gente celebra a morte e não a ressurreição. Você sabia disso? Está escrito na Bíblia. Quando você celebra a ceia, você não está celebrando a ressurreição, você está celebrando a morte de Jesus. Então a morte, que foi a grande vitória, para muitos é considerada a grande derrota. Estevão, no final, morre apedrejado. Uma grande derrota. Os seus inimigos que rilhavam os dentes contra ele saíram satisfeitos com o resultado. Mas Deus saiu mais satisfeito ainda. Porque o que parecia derrota, na verdade, era uma vitória. Essa é a visão que está faltando para nós cristãos, irmãos. Nós, às vezes, somos muito triunfalistas. Eu vejo cristãos muito infantis, sabe? Comemorando o que não deviam comemorar, lamentando o que não deviam lamentar, porque estão com pensamentos completamente contaminados pelos conceitos do mundo. Estão pensando como pensa o mundo, e por isso estão agindo como age o mundo. Nós não somos do mundo, amém, queridos? Nós não podemos pensar, julgar, analisar com os conceitos do mundo. Só existe sucesso de verdade quando Deus está no comando. Eu posso me tornar o cantor mais famoso, o pregador. Se Deus não estiver no comando, isso não é sucesso. Isso é purpurina, irmãos. Isso aí vai passar. Isso não vai perdurar. Jesus morreu na cruz, mas o sucesso foi até tão grande que até hoje se fala dele. Até hoje nós estamos aqui reunidos em nome dele. E ele hoje ainda continua salvando gente. Então não são coisas temporais, são coisas eternas. Paulo diz que a gente não deveria ficar preso às coisas que a gente vê, porque elas são temporais, mas as que não se veem é que são eternas. Ninguém viu na morte de Jesus uma vitória, mas Deus viu. Ninguém viu na morte de Estevão uma vitória, mas Deus viu. E a igreja precisa ver o que Deus vê, e não o que as pessoas veem. Então, quando Deus está no comando, eu começo a lutar por aquilo que realmente tem valor. As minhas batalhas são as batalhas de Deus. Às vezes há muita derrota porque eu estou lutando por coisas que não são de Deus.
E Deus está proibindo que eu vença, porque não é o plano dele para mim. Então, em vez de ficar lamentando porque perdeu, pensa por que perdeu. Será que é porque Deus está nesse negócio? Ou esse negócio é da sua cabeça? Será que a derrota não veio porque esse negócio é só da sua cabeça, não é da cabeça de Deus? Quando a gente está fazendo as coisas na direção de Deus, vai sempre dar certo, até que eu morra, como foi com Estevão, mas deu certo. Porque ficou um exemplo a vida de Estevão. A morte de Estevão fortaleceu a fé da igreja. E para Estevão a morte não é prejuízo. Paulo disse, para mim o morrer é lucro. Então quem morreu não teve prejuízo, mas quem ficou teve força, porque a morte fortaleceu. Então eu preciso pensar realmente, a minha vida está centrada nos objetivos de Deus? Eu penso as minhas atitudes, os meus planos, levando em conta o que Deus tem para essas coisas ou levando em conta só aquilo que eu quero? Tem gente que quer porque quer o sucesso. Então ela vende a alma para ter o sucesso. Porque ela quer é o resultado final. Não importa os meios para obtê-los. Não é isso que a gente vê no mundo? Ninguém se preocupa com os meios. Nos preocupamos com o resultado final. Algumas igrejas, infelizmente, usam essa tática, até já declarada pelos seus líderes. Os fins justificam os meios. Não. No reino de Deus, não é assim. Quando a batalha é centrada nos objetivos do homem, derrota é certa. Mas quando ela é centrada nos objetivos de Deus, vitória é certa. Por que Davi derrubou Golias? Porque o objetivo não era de Davi, o objetivo era de Deus. Se fosse um objetivo de Davi, vou bater nesse cara para eu ficar famoso, ele perderia. O gigante faria dele uma bolinha de papel e jogava. Então ele só venceu porque o objetivo era de Deus. Como ele mesmo disse, quem é esse circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? É a Deus que ele está afrontando, não é a mim pessoalmente. Essa foi a razão do sucesso de Davi. Em Isaías capítulo 55, vamos ler aqui no texto. Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo número 9. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Ninguém aqui pensa melhor do que Deus, ninguém aqui tem uma solução melhor do que Deus, ninguém aqui descobriu uma coisa que Deus não sabia. Então os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus são sempre os melhores. Por isso a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É nela que eu preciso confiar, é nela que eu preciso lutar. Eu preciso lutar alguma coisa, por alguma coisa que esteja no plano de Deus. Não que esteja no meu plano. Os meus planos podem não se cumprir, mas os planos de Deus sempre se cumprirão. O que eu preciso fazer é afinar os meus planos com os planos de Deus. É difícil entender isso, irmãos? Para alguns parece tão difícil. A pessoa fica como que dando murros em ponta de faca, como se diz. Insistindo em algo que não é de Deus, insistindo num plano que não foi aprovado por Deus, insistindo numa direção, num caminho que não é o caminho de Deus, e aí certamente não haverá sucesso. O exemplo de sucesso na visão de Deus está aqui na vida desse homem chamado Estevão. E as 6 qualidades que eu separei aqui para a gente olhar na vida de Estevão, que devem estar presentes na vida de todo aquele que quer ser cheio ou que é cheio do Espírito Santo. São 6 qualidades que precisam nos acompanhar. Voltando ao capítulo 6, no verso 5, está escrito: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja que interessante, os requisitos eram esses.
Quando os apóstolos falaram lá, olha, escolham 7 homens assim, assim, assado, já botaram esses requisitos. Mas quando vão falar o nome dos 7, no de Estevão fazem uma observação. Parece que ele era um pouquinho mais do que os outros, né? Porque ele, ó, Estevão, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois fala o nome dos outros. Todos eram assim, mas parece que Estevão era de alguma forma especial. Então, uma característica de um homem cheio do Espírito Santo, ele é cheio de fé. Ele é cheio, é plena na sua vida a condução, o domínio do Espírito Santo, que o faz lembrar, que intercede por ele, que o assiste nas suas fraquezas. Você acha que Estevão é um herói? Alguns chamam, né, de herói da fé. A gente olha para Hebreus capítulo 11 e diz a galeria dos heróis da fé. Na verdade, esse nome é muito mais ligado a nós do que a Deus, porque Deus nunca chamou nenhum deles de herói. Nós é que chamamos, né? Porque, na verdade, não existe herói. A gente precisa se infantilizar menos. Não existem heróis, irmãos. É uma pena, né? É tão bom os filmes da Marvel, né? Da comic, mas não existem heróis. Heróis não existem. Existem pessoas como eu e você. Pessoas que têm fraquezas, mas que com o Espírito Santo são fortes. Paulo não disse isso? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Estevão era um homem como qualquer outro, mas era cheio do Espírito Santo. E por causa disso, era cheio de fé. No versículo 3, diz, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Se encontrava isso também em Estevão. Sabedoria de Deus, irmãos. Quantos de nós aqui são cheios de sabedoria secular? Isso é ruim? Não é ruim. Eu disse aqui, falei disso domingo passado. É muito bom que a gente tenha as duas coisas. A sabedoria de Deus e a sabedoria secular. Que você se aperfeiçoe no seu trabalho, no seu estudo. Isso é muito bom. Mas se eu tiver só isso, não adianta. A sabedoria secular não vai levar ninguém ao sucesso na visão de Deus. Pode levar ao sucesso na visão dos homens, mas não acompanhada da aprovação de Deus. Quando os apóstolos colocam a sabedoria como um requisito, é a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria dos homens. Os apóstolos não estavam dizendo assim, olha, para ser diácono tem que trazer um diploma, tem que ter um curso de teologia, tem que ter um doutorado, um mestrado, tem que ter isso, aquilo. Não. Eles estão falando de sabedoria de Deus. Até não podiam pedir isso porque Pedro era um dos apóstolos, não tinha nada disso. Talvez fosse o mais humilde ali de sabedoria e entendimento, fosse Pedro. Então, eles não estão pedindo qualificação de sabedoria mundana ou secular, mas sim sabedoria que vem de Deus. Você quer sabedoria? Sabe o que a Bíblia diz? Peça a Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Aí a secular, essa não adianta pedir a Deus não, essa aí você tem que estudar. Tá bom? Jovens. Quer sabedoria secular? Mete a cara no estudo. Agora, quer sabedoria de Deus? Peça a Deus. Porque essa não tem seminário, não tem escola que te dê. Você pode fazer seminário teológico, pode fazer PhD, pode fazer não sei o quê. Sabedoria de Deus só vem de Deus. Não vem de nenhuma escola, não vem de nenhum seminário. A do mundo pode vir e você quer ser bom, estude. Mas a qualidade é a sabedoria de Deus. Essa é a garantia do sucesso. Essa é a garantia de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O versículo 15 do capítulo 6 diz, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. O que quer dizer isso? Que o rosto de Estevão brilhava. Por que brilhava? Estava suado? Não. Brilhava porque ele tinha a luz de Cristo sendo refletida através dele. Jesus disse que ele é a luz. E nós somos como luzeiros deste mundo. Crente tem luz própria? Não.
nós refletimos a luz de Deus. A luz que está em nós não pode ser trevas, porque senão, que grandes trevas seriam, nos ensina Jesus. Mas a luz de Deus, refletindo em nós, ela é notada, ela é vista. Veja, enquanto Estevão estava no sinédrio sendo interrogado, mesmo quem não cria nem concordava com o que ele dizia, testemunhou que o seu rosto brilhava. Esse é o sucesso na visão de Deus. Hoje, para fazer sucesso, tem que botar maquiagem, tem que, botar roupa bonita, tem que ter uma cena por trás. O cristão não precisa nada disso. O cristão precisa que na sua face haja o brilho de Deus, que as pessoas reconheçam o brilho de Deus no nosso rosto, irmãos. É isso que faz diferença. Quantos não são os testemunhos que eu já ouvi? Eu mesmo já tive esse prazer de ouvir alguém dizer: você é diferente, você tem uma coisa diferente, você tem na sua maneira de ser, de agir, no seu rosto, no seu olhar, tem algo diferente, tem um brilho diferente. O que é isso? É Deus. Não pensa você que a sua maquiagem foi bem feita hoje, mas é Deus que está sendo refletido na sua vida. Quem tem o Espírito Santo tem que ter o brilho de Deus na sua vida. Indo ao capítulo 7, no versículo 55 e 6, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo tem visão, irmãos. Visão espiritual. Estevão está prestes a morrer, mas a última coisa que ele vê não são as pedras, mas é Jesus e Deus. É isso que ele vê, porque a visão é espiritual. Hoje nós estamos muito preocupados em ter uma visão natural. Você quer ter uma visão precisa sobre o mundo, sobre a economia, sobre isso, sobre aquilo outro. E a visão de Deus, essa é mais importante. Ser cheio do Espírito Santo traz como bênção ter uma visão espiritual, não ficar preso apenas às coisas do mundo, não ficar preso apenas ao que os seus olhos naturais veem. Você lembra do servo de Eliseu? Não conseguia ver o que Eliseu via, porque Eliseu era cheio do Espírito Santo, ele não. Eliseu teve que orar: Senhor, te peço, abre os olhos para que ele veja. E aí ele pôde ver os exércitos espirituais que ele não estava vendo. Mas quem é cheio do Espírito Santo vê o que as outras pessoas não viram. Ninguém viu Jesus ali, mas Estevão viu. Estevão pôde presenciar. Então essa é a diferença de ser cheio. E no versículo 60 também diz assim: ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de amor, não é cheio de vingança, não é cheio de ódio, não é cheio de rancor. Como deve ser difícil estar sendo apedrejado e orar por aqueles que estão lançando as pedras, não é? Como deve ser difícil cada pedra que acerta dilacerando o seu corpo e você orando, pedindo misericórdia por aqueles que lançam as pedras, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas quem é cheio do Espírito Santo, isso não é algo natural, isso não é natural do ser humano. O ser humano naturalmente quer vingança, naturalmente quer revide, bateu, levou. Essa é a lei natural do ser humano. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue ter uma reação assim, porque essa reação é do Espírito Santo, não é de Estevão. Essa reação é do Espírito que habita nele, não dele. Nenhum de nós é bonzinho porque é bonzinho. Quando a gente faz alguma coisa boa, é porque Deus fez através de nós. Dá para entender isso? Nenhum de nós faz nada bom. Toda bondade, toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago 1,17, vem lá do alto, vem de Deus. É dele que vem
as boas coisas que a gente faz. Essa é a importância de ser cheio do Espírito Santo. E aí, com todas essas características, em Estevão, não podia ser diferente. Ele teve sucesso, ele morreu, mas ele cumpriu a missão, ele cumpriu o chamado de Deus. E é isso que muitos de nós perderam a noção. Muitos crentes hoje, que hoje estão nas igrejas, não têm noção de missão, não têm noção de chamado de Deus. Por que você está na igreja? Ah, não sei, porque é gostoso ter ar-condicionado, tem louvor legal, o pastor fala umas coisas bacanas, outras eu não gosto, mas aí, né? Eu estou na igreja, é melhor, não é melhor estar na igreja, estar no mundo, né? E a missão? Missão? Missão é a missa grande, né? Eu não sei o que é missão. Chamado? Chamado também não sei o que é chamado. A gente está esquecendo desses conceitos. No capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha o que a morte de Estevão provocou. Provocou um desassossego na igreja. A igreja estava muito sossegada ali em Jerusalém. Não estava pregando, como Jesus disse, recebereis poder, né? Tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra, e nem pensar. Foi preciso um morrer para eles se animarem. Havia um propósito de Deus, havia um chamado de Deus, havia uma missão, e Estevão cumpriu a sua missão. Como eu disse, na visão humana ele fracassou, mas na visão de Deus ele triunfou. Irmãos, nós hoje temos caído num erro muito grave na igreja atual. É o erro de determinar a vontade de Deus. Há muita gente nas igrejas, eu acho que na nossa nem tanto, mas que tem a tentação de dizer qual é a vontade de Deus. Por exemplo, você vê alguém chorando, ele diz, não é a vontade de Deus que você chore. Posso dizer isso? Não sei. Não sei se é a vontade de Deus ou não. Todo choro é do diabo? Tem choro que é de Deus. Tem sofrimento que é de Deus. Deus disciplina quem Ele ama. Mas nós, naquele arroubo de consoladores, queremos ser o Espírito Santo das pessoas. Já viu? Crente Espírito Santo. Ele quer consolar todo mundo. Não fica triste, não. É claro que Deus quer ver você feliz. Tem até as músicas que a gente canta, né? Quer te ver feliz como eu sou, Ele é a razão da minha vida. Quer te dar paz como ninguém pôde dar a sua própria. Ah, que lindo, maravilhoso, né? Mas às vezes não é assim. Eu não posso dizer qual é a vontade de Deus. Eu posso dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, se ela é como eu quero, aí é outros 500, né, irmãos? Ela não é como eu quero, ela é como Deus quer. A vontade é de Deus, não é minha. Ninguém diga, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que você ora? Tem gente que ora assim, né? Não, é a vontade dele. Então a gente não determina a vontade dele. Não é a vontade de Deus que você morra. Não sei. Não sei. E aí? Eu posso orar por você? Posso. Eu posso pedir a Deus, Senhor, não mata ele não, deixa ele aqui, mas posso. Mas não sei se é a vontade de Deus ou não. Eu não posso, a não ser que eu tenha o discernimento do Espírito Santo, que pouca gente tem hoje, para discernir espíritos. Né? Nem toda enfermidade é do diabo, nem todo mal é do diabo, e o discernimento é que tem que me dizer isso. Aos olhos do mundo, Estevão foi um fracassado. Aos olhos de Deus, ele foi um vitorioso. Era a vontade de Deus que Estevão morresse daquela forma, testemunhando como testemunhou. Houve uma missão e houve um propósito na sua vida e também na sua morte. Estevão estava fazendo muitas coisas boas na igreja. Interessante que o texto que a gente leu em Atos 6 fala de Estevão mais do que dos outros diáconos.
E alguém diz, olha, a função do diácono é servir as mesas. Não, mas Estevão estava fazendo muito mais do que isso. Olha lá o capítulo 6, você vai ver Estevão curando, você vai ver Estevão pregando, você vai fazer um monte de coisa. Cheio do Espírito Santo, não tem limite, entende? A gente faz o que Deus quer. Mas também nenhum de nós é imprescindível para Deus. Como é que o senhor vai tirar Estevão? Estevão está tão bem na igreja, mas ele está melhor ainda morto. Está melhor ainda, está comigo aqui, desfrutando do paraíso, e está incentivando a igreja a sair. Então, irmãos, não tem essa de determinar a vontade de Deus. Não tem essa de achar, eu acho isso, eu acho aquilo. Fala assim, Senhor, eu não acho nada, Senhor, faz a tua vontade aí, está muito bom. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não dou ordens em Deus porque eu não sei mandar, nem em cachorro vou saber mandar em Deus, irmão. Então não dou ordem em Deus, não determino, não ordeno, nada disso. Isso é balela. A única coisa a dizer é, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, faz como o Senhor achar melhor. Então, queridos, a reflexão que fica para a gente essa manhã, como é que está a nossa fé, como é que estão os nossos olhos, o que a gente tem entendido por Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo? Será que ser cheio do Espírito Santo significa que eu terei todas as minhas vontades atendidas? Há pessoas que pensam assim, já que eu estou fazendo a obra de Deus, já que Deus tem que fazer tudo o que eu quero como recompensa. Nem sempre é o que eu quero. Jesus mesmo disse ao Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Foi isso que ele disse? Foi? Que tal a gente aprender com ele? Que tal a gente dizer isso também? Então a gente precisa entender que a plenitude do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que qualquer coisa aparente, mas é uma mudança de vida. E aí, queridos, o que a gente precisa é que a gente seja tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de fé, para que mesmo diante das lutas e tribulações, a gente possa ver Deus em todas as horas, em todas as circunstâncias. Porque uma coisa que marca muito nesse texto é que Estevão entregou a sua vida nas mãos de Deus. E ele viu Deus naquele momento. Voltando ao capítulo 7, no verso 55, diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Deus ele não viu, porque a Bíblia diz que Deus não tem imagem. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele viu a glória de Deus. Ele contemplou a sua glória, mas uma pessoa ele viu e identificou. Quem foi? Jesus. Foi esse que Estevão viu. E Jesus foi visto à destra da glória de Deus. E como é que Jesus estava? Em pé. Reparou no detalhe aqui? Ele viu Jesus em pé. Irmãos, quando a gente tem uma performance maravilhosa, as pessoas nos aplaudem de pé. Eu ouso dizer, Jesus ficou de pé para aplaudir Estevão, que estava morrendo pela sua fé, vendo Deus, vendo a glória de Deus, vendo Jesus, aprovando, parabenizando, congratulando Estevão, porque isso estava acontecendo ali. No versículo 59 diz: apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute estes pecados, e com estas palavras adormeceu. Quer sucesso, meu irmão? Busque o aplauso de Jesus. Não busque os aplausos dos homens, não. Os homens te aplaudem hoje, amanhã estão te vaiando. Não é assim que funciona? Busque o aplauso de Jesus. Foi a primeira e única vez que eu vi na Bíblia a descrição de Jesus em pé,
A Bíblia diz que ele está sentado à destra do trono de Deus. Mas nesse episódio ele está em pé, olhando para Estevão, aplaudindo o seu servo bom e fiel. Esse é o aplauso que a gente precisa. Esse é o aplauso que garante o sucesso verdadeiro. O aplauso dos homens vai passar. Esses cantores vão passar. As suas almas serão levadas para aqueles a quem eles a alugaram, ou venderam, ou o que quer que tenham feito com ela. Mas o aplauso de Jesus, esse é o mais importante. Isso é garantia de sucesso. Amém? Que você seja um homem e uma mulher de sucesso na visão de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, dá-nos visão. Dá-nos visão espiritual, Pai. Muda, Senhor, os nossos conceitos e valores. Muda a maneira da gente enxergar as coisas, Pai. Muda, Senhor, em nós essa mania que a gente tem de determinar a Tua vontade, de dizer o que o Senhor quer ou o que o Senhor não quer. O Senhor é que sabe, Pai. O Senhor é que sabe o que o Senhor quer ou não quer. Uma coisa eu sei, que a Tua vontade é o melhor, que a Tua vontade é o que há de mais precioso, que ela se cumpra em nossas vidas, Pai. Queremos não o aplauso dos homens, mas o reconhecimento do céu. Que cada um dos irmãos aqui, cheios do Espírito Santo, tenham de fato verdadeiro sucesso em suas vidas, a ponto de alcançarem a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Se pudermos ter as duas coisas, melhor, Pai. Mas a que importa realmente é a aprovação de Deus. A dos homens não é eterna, mas a Tua é constante, Senhor. Fala ao coração dos meus amados, muda a nossa maneira de ver, de enxergar, muda os nossos valores essa manhã. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar a Deus. Conhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou. Espírito, glorifica o Teu nome em mim, Senhor. Vem aqui oferecer, Senhor, E o que tenho e o que sou, Teu talento, minha vida, são pra Ti engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora no coração pra receber o Teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero Te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no Teu altar. Dá-me da graça e da unção do Teu Espírito. Glorifica o Teu nome em mim, Senhor.
Enche-me, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Recebe o nosso culto, Senhor. Glória ao nome do Senhor.